Agora, para a gente seguir nessa conversa com o tema A Cultura de Resultados para a Excelência Educativa, eu vou convidar aqui as queridas especialistas Érica Carvalho e Maria Elísia Brito. Sejam muito bem-vindas e passo a palavra agora para você, Érica. Oi, gente, bom dia. Um prazer muito grande estar aqui com vocês. Eu e Isa vamos trazer um pouquinho dessa reflexão a respeito das avaliações. Isa, bem-vinda, muito obrigada. Pode começar a discussão para a gente. Olá, Érica, tudo bem? Olá, educadores e educadoras que estão fazendo parte desse nosso encontro aqui hoje. Sejam muito bem-vindos à nossa sala de cultura de resultados e ao nosso encontro como um todo, não é? Nós estamos muito felizes com a presença de todos vocês aqui participando com a gente e queríamos aproveitar para pedir que vocês interajam pelo chat com contribuições, questionamentos, enfim. Essa é a terceira fase dessa nossa trilha formativa Realize 2021. Tivemos a primeira fase, no caso da nossa sala de cultura de resultados, com o professor Chico Soares, né, introduzindo reflexões importantíssimas sobre esse processo de avaliar. A segunda fase aconteceu lá no ambiente virtual de aprendizagem, com a continuidade das trocas do nosso mural de ideias e as reflexões e retomadas lá pelo quiz. Bom, hoje, nossa nova etapa, nova fase do nosso percurso sobre cultura de resultados, no primeiro momento, vamos revisitar assim, essas duas fases anteriores. Na verdade, trouxemos também contribuições dos registros de vocês lá no mural de ideias, para irmos passando aqui e vocês se percebendo dentro do contexto das discussões que nós vamos fazer. E também, claro, seguir avançando no entendimento de como nós podemos construir uma interação cada vez maior entre o processo de ensino e o processo de aprendizagem através da perspectiva do avaliar. O primeiro ponto, na verdade, que eu quero resgatar aqui é a relação entre as concepções de avaliação. Bom, relação, né? Sim, relação. Nós sempre encontramos entre essas diferentes concepções justamente essas diferenciações entre elas. Mas a ideia aqui, nesse momento, é retomar, até para uma maior compreensão do que a gente vai tratar hoje, essa relação, e por que não dizer até orgânica, em especial da avaliação formativa e diagnóstica, né? Que serão, na verdade, focos da nossa fala hoje, e que, claro, o professor Chico também iniciou essa análise lá no primeiro encontro, vocês lembram? Então, o primeiro ponto de atenção em relação a isso é que precisamos considerar que elas não são divergentes. Existem muitos equívocos acerca disso. Na verdade, elas interagem e se complementam, e se pensarmos, claro, nessa perspectiva de avaliação enquanto processo. Não tem uma receita de bolo, né? Nós não temos como indicar um passo a passo de quando deveremos usá-las. Na verdade, tem muito mais a ver, a se refletir, né, de acordo com a intencionalidade educativa proposta. Qual a concepção mais assertiva, quando utilizá-la, depende muito mais do contexto que nós queremos explorar com os nossos aprendizes. Daí, sim, a opção em cada um dos momentos do nosso percurso de trabalho com os meninos, a partir do nosso planejamento, das escolhas que fizemos, desde os objetivos até os instrumentos que nós vamos utilizar, né, para avaliá-los, isso tem a ver muito com que concepção eu quero trazer para esse momento, para enxergar melhor dessa ou daquela maneira como está acontecendo a aprendizagem dos meninos. Até porque essa avaliação também está a serviço, no final das contas, da aprendizagem. Bom, esse também é um bom exemplo, já que a gente fala muito de avaliação de competências, é um bom exemplo já de cara para resgatarmos a ideia de competência no âmbito da educação. A expertise de mobilizar o conhecimento, o entendimento a respeito das concepções de avaliação para cada intencionalidade proposta e, claro, ambas as situações em prol de acompanhamento do desenvolvimento dos aprendizes, no que diz respeito ao processo mais formativo, e, ao mesmo tempo que a gente interage com as construções de desenvolvimento desses aprendizes com suas próprias aprendizagens, envolvendo, no primeiro, um processo mais diagnóstico
e agora, sim, na perspectiva mais formativa desse processo. Então, acompanhar os desempenhos, olhando sempre para como os meninos estão se aproximando mais, como eles estão dentro desse desenvolvimento, no alcance desses objetivos, né, e entendendo essa avaliação como parte do próprio processo de aprendizagem, né, pensando na avaliação para a aprendizagem, nos dois âmbitos, nas duas perspectivas. O papel diagnóstico da avaliação, ele precisa ser processual tanto quanto o formativo, na verdade. Não há apenas um momento ou um instrumento especificamente diagnóstico. Na verdade, não está relacionado com o levantamento apenas de conhecimentos prévios lá no início do processo, ou como indicativo de até onde eles chegaram no final desse processo. Na verdade, cada elemento, cada observação, cada registro pode ser um novo diagnóstico, né? Pode ser fonte, de novo, de matéria-prima para o nosso novo olhar pedagógico sobre essas aprendizagens e sobre o nosso percurso de ensinar. Na verdade, a ideia é acompanhar a evolução dos aprendizes e fornecendo, através desses elementos, né, que perpassam o processo de avaliar, insumos para repensar os percursos pedagógicos e, na verdade, também realinhar o próprio planejamento. Bom, essa intencionalidade, as opções que fazemos acerca da indicação dos objetivos a serem alcançados, elegendo também, diante dessa diversidade de instrumentos avaliativos, os mais adequados, quais deles nós iremos priorizar no processo, isso também depende dessa mesma intencionalidade que nós trazemos para as avaliações diagnósticas mais estruturadas, né, que regerá, na verdade, as escolhas, por exemplo, de alguns elementos que perpassam esse olhar diagnóstico nessa condição estruturada. Primeiro, claro, a eleição dos objetivos, das habilidades né, as habilidades, que serão, na verdade, o ponto maior dessa troca, né, a ideia de busca de alcance desses objetivos ou habilidades. Daí, sim, claro, o Chico falou disso na primeira etapa, na primeira etapa do nosso encontro, identificar metas que a gente consiga traçar de forma mais concreta e também alcançável, para dar conta de entender melhor como se dá na prática esses objetivos, como se dão na prática esses objetivos que nós elegemos. E daí, claro, minuciando e clareando mais essas expectativas de aprendizagens que estão ali mais amplas. Daí, os indicadores e os critérios também mais claros e coerentes, e a ideia dos indicadores é trazer aspectos, na verdade, que serão abordados para a gente entender se os meninos estão se aproximando mais ou não dessas metas já traçadas, né? Um outro ponto também são as evidências de aprendizagem. Quais serão elas? No momento que elegemos esses objetivos, que destacamos quais serão as metas, também precisa estar claro para nós o entendimento de quais serão essas evidências de aprendizagem, como que demonstrará que houve ou não um desenvolvimento dos meninos e meninas, ou possíveis pontos de atenção, para que a gente possa ter devolutivas mais palpáveis e partindo, claro, de expectativas pré-definidas. Bom, esses elementos articulados e bem organizados, como a gente trouxe agora, eles expressam esse desempenho dos aprendizes, atribuindo também significados pedagógicos para as informações e o tratamento delas, apontando novos caminhos e novas ações pautadas em melhores devolutivas, para tomadas de decisão e para repensar as intervenções pedagógicas. Bom, e aí eu até vou trazer para a Érica um pouquinho dessa exploração, porque a pergunta né, faz mais sentido, na verdade, levarmos essa em consideração, na verdade, não se concretiza enquanto pergunta, mas é uma reflexão para a gente. Faz mais sentido, né, se levarmos em consideração a ideia de ensino básico, não de etapas instantes, mas de fluxo, de percurso contínuo, compreendendo que essas etapas, essas aprendizagens, passam, na verdade, por uma progressão ao longo de todo esse percurso que nós chamamos de ensino básico. E aí trago para a Érica também participar dessa análise aqui com a gente.
Ótimo, Isa, obrigada. A ideia hoje é a gente refletir um pouco sobre algumas questões que nos cercam, principalmente com relação ao ato de avaliar, né? Porque é avaliando que conseguimos mensurar efetivamente nossos resultados. Quando falamos em avaliar, não necessariamente a gente está se referindo à realização de uma prova interna ou externa, né? A ideia é trazer uma reflexão sobre avaliação no sentido mais amplo mesmo, de forma multidimensional. Nada distante ou a longo prazo, mas sim olhando para as nossas práticas mesmo, né? Quando falamos de cultura de resultado, nada mais é do que estabelecer as metas que queremos, planejar as ações que forem pertinentes para atingirmos esses objetivos e avaliar se de fato conseguimos chegar ao objetivo final, né? Esse objetivo final não é nada pré-estabelecido, ele pode ser a aquisição de uma competência, pode ser a pontuação em um determinado exame, pode ser a porcentagem de alunos aprovados em determinados vestibulares de referência ou tantos outros objetivos do nosso cotidiano. Para a gente falar disso, acho relevante contextualizar um pouco esse momento de agora. Assim como Cláudia fez, né, antes da gente de forma brilhante, é importante a gente contextualizar bem esse momento. A gente está vivenciando um período de transformação na educação, onde a aquisição de determinadas competências se tornou fundamental e indiscutível. E nós, professores, temos o privilégio de fazer parte dessas mudanças, né? Essa discussão sobre aprendizagem pautada em habilidade ou em competência não é recente, não apareceu agora, né? Essa é uma discussão que vem sendo abordada há mais de 30 anos, mas agora, com o compromisso de implantação da BNCC, com o compromisso de levar efetivamente a BNCC para o chão da sala de aula, toda essa discussão sobre o desenvolvimento das habilidades ficou mais latente. E nós, como professores, ali na linha de frente, começamos a rever nossas metodologias, a desapegar do conteúdo. Não que ele não seja importante, pelo contrário, né? O conteúdo é uma ferramenta essencial para o desenvolvimento da habilidade. Mas a gente começou a colocar o desenvolvimento das habilidades como foco principal. Isso trouxe uma certa necessidade de desconstruir a forma de ensinar, ou pelo menos a forma como estávamos habituados a ensinar, né? Trouxe a necessidade de rever nossas práticas, de rever nossas metodologias. Alguns de nós já estão mais adiantados nesse processo, outros menos, mas com certeza todos estamos comprometidos com eles. O objetivo final mudou, né? E já estamos, assim, de certa forma, muito bem estabelecidos com isso. Já temos esse entendimento. Mas a grande questão aqui, quando voltamos a olhar para a cultura de resultado, e nossas avaliações? Em que pé elas estão nesse processo? Isso é muito importante refletir, porque estamos de verdade nesse momento, repensando as nossas avaliações, nossos instrumentos avaliativos, não só para esse momento de ensino remoto ou híbrido, mas com um olhar mais voltado para o desenvolvimento das habilidades, para o desenvolvimento de uma determinada competência. O que eu quero trazer para refletirmos juntos é se estamos avaliando se nosso egresso tem o perfil que nós nos propusemos a desenvolver. E aí vem essa reflexão. O que queremos avaliar e o que de fato estamos avaliando? Essa é a grande questão. Né? Chegamos, assim, num momento dentro da educação onde essa discussão de o que queremos avaliar, o que estamos avaliando, esse tipo de discussão é tão pertinente e importante quanto o próprio desenvolvimento da habilidade. Para a gente ir um pouco mais fundo nessa reflexão sobre o que de fato queremos avaliar, vamos olhar junto para algumas habilidades, né? Quando a gente olha para algumas habilidades, e aqui nesse caso foram habilidades escolhidas sem muito critério. Eu escolhi 3 habilidades de etapas e componentes diferentes, né? E quando a gente olha para essas habilidades, nossa cabeça de professor já começa a borbulhar e temos ali várias atividades em mente
que trazem diversas situações de aprendizagem para que essa habilidade seja desenvolvida pelo aluno. Mas o importante é a gente olhar para essas habilidades e pensar: estamos avaliando especificamente a prática cognitiva trazida por essa habilidade? E mais, estamos avaliando com a profundidade e com o nível de aprendizagem corretos? Como assim? Né? Nesse caso aqui, essa primeira habilidade aqui do 4º ano, é uma habilidade de ciências da natureza do 4º ano, que fala analisar e construir cadeias alimentares simples, reconhecendo a posição ocupada pelos seres vivos nessas cadeias e o papel do sol como fonte primária de energia na produção de elementos. Nesse caso, dessa habilidade, no momento de avaliar essa habilidade, porque que nós desenvolvemos é indiscutível, mas no momento de avaliar, estamos mesmo conseguindo proporcionar ao aluno uma situação onde ele possa demonstrar que é capaz de analisar e construir alguma coisa? O mesmo aqui para as demais habilidades. Quando a gente pega uma habilidade interseriada aqui de língua portuguesa, a gente olha, a gente está proporcionando mesmo a oportunidade do menino mostrar para a gente que consegue tecer considerações e formular problematizações? Aqui na habilidade do ensino médio, a gente está propiciando, a gente está dando a oportunidade no momento avaliativo para que o aluno mostre que é capaz de atuar de forma fundamentada? Será que na maior parte das vezes promovemos sim o desenvolvimento da habilidade, mas no fim avaliamos só o conteúdo? Quais as evidências de aprendizagem que planejamos colher com uma determinada avaliação? E vou além, falando aqui como professora. Eu realmente defini e tenho clareza de quais são essas evidências? Isso é extremamente importante, né? A gente trazer essa reflexão. Quando a gente olha aqui essa questão, muitas vezes, quando eu converso com professores e faço essa pergunta, essa provocação, na verdade, professor, qual a evidência de aprendizagem que você planejou para verificar o desenvolvimento dessa habilidade? O professor muitas vezes me responde, o aluno vai produzir um texto, ou o aluno vai construir um gráfico, ou o aluno vai realizar um experimento. Então vem o questionamento, né? Ótimo. Construir um gráfico, realizar um experimento, produzir um texto, são excelentes instrumentos avaliativos, mas qual a evidência de aprendizagem? Ou seja, quais os pontos principais que o aluno precisa se atentar no momento de realizar esse experimento? O que precisa ter nesse texto? O que precisa ser contemplado nesse gráfico? Muitas vezes, a evidência se mistura com o instrumento. E isso precisa ficar muito claro, porque voltando para o olhar, assim, para aquele olhar do resultado que queremos atingir, na verdade, precisamos avaliar de forma coerente, respeitando o nível de profundidade previsto para aquele momento avaliativo, que pode ser uma atividade, uma prova, um projeto, um momento onde queremos só verificar uma etapa intermediária de um todo, enfim. A avaliação precisa ser cuidadosamente planejada, assim como foi a atividade. Falando desse planejamento da avaliação, eu quero ressaltar novamente que é extremamente importante o olhar cuidadoso para o nível de aprendizagem, né? Vale a gente lembrar que a aprendizagem se dá em progressão. E aí vem uma reflexão importante, acredito que alguns vão se reconhecer nisso aqui, que é, eu quando olhei para a BNCC pela primeira vez, confesso que eu entrei em pânico. Tinha vergonha de dizer isso, mas entrei em pânico. E depois, conversando com os professores, eu percebi que esse pânico não era só meu. A primeira coisa que pensei quando vi o texto ali na íntegra foi enlouqueceram. É impossível fazer o que está proposto aqui. E aí depois, olhando 2, 3, 30 vezes aquele texto, eu percebi que o que eu precisava de verdade era parar de olhar de forma fragmentada e olhar para o todo. Quando começamos a apurar esse olhar um pouco mais para a visão do todo,
notamos que os temas ou os objetos de conhecimento, eles não foram deslocados de um lugar para o outro. E tampouco aquele tema caiu do nada, caiu de paraquedas num determinado momento. Né? Percebemos que o desenvolvimento das habilidades acontece de forma gradativa. Entendendo isso, precisamos reformular nossas avaliações para que elas também possam contemplar a prática cognitiva para aquele momento. Compreende? Então, assim, é uma reflexão que parece simples, né? Mas ela traz isso para a gente de uma forma muito, muito latente agora com a BNCC. Como exemplo disso, eu quero trazer para vocês, para a gente dar uma olhadinha juntos numa habilidade do ensino médio e prestar atenção em algumas habilidades que a precedem, né, ali. Então, olha só, quando a gente olha para essa habilidade do ensino médio, que é essa habilidade que traz aqui para a gente analisar a evolução estelar, associando aos modelos de origem e distribuição dos elementos químicos no universo, enfim, é uma habilidade bastante complexa, né? É uma habilidade que traz ali uma profundidade muito relevante. Só que, quando a gente olha para essa habilidade, a gente percebe que não é só no ensino médio que essa habilidade desse exemplo vai ser desenvolvida. Que os pré-requisitos para o desenvolvimento dessa habilidade vêm desde a educação infantil. Novamente, a visão do todo é fundamental no momento de avaliar. Então, quando a gente olha aqui, desde uma habilidade da educação infantil, onde utilizar conceitos básicos de tempo, passa para o primeiro ano, selecionar exemplos de como a sucessão dos dias e noites orienta o ritmo das atividades dos seres humanos. Terceiro ano, observar, identificar e registrar períodos diários. Depois, quarto ano, associar os movimentos cíclicos da Lua e da Terra a períodos de tempo regulares. Quinto ano, concluir sobre a periodicidade das fases da Lua e assim por diante, selecionar argumentos e evidências que demonstrem a esfericidade da Terra. Percebam aqui a prática cognitiva, né? Analisar o ciclo evolutivo do Sol no nono ano, até que a gente chega ao desenvolvimento desta habilidade. Então, perceba, quando a gente olha para esses pré-requisitos, a gente percebe que eles vêm desde muito antes. E é imprescindível olhar cuidadosamente para a avaliação em cada uma dessas fases, para que quando esse estudante chegar ao ensino médio, ele tenha o alicerce necessário para que o professor possa fazer os desenvolvimentos e os aprofundamentos pertinentes a essa etapa. É extremamente importante em cada um desses momentos ter muito claro quais são as evidências de aprendizagem que nós queremos trazer, né? Esse alicerce precisa ser cuidadosamente construído. E a avaliação, em cada uma das etapas, ela é fundamental para essa construção, né? Porque é avaliando que a gente consegue mensurar se aquele desenvolvimento foi atingido, se a gente conseguiu atingir aquele objetivo. Certo, Isa? Certo, toda certa. Bom, a gente ainda falando sobre a questão da progressão de aprendizagens e da ideia de ensino básico como um todo, resgatando aí, você passeou já por alguns aspectos que a gente vai falar, né? Um deles é justamente olhar para como se dá essa relação de cultura de resultados na etapa de educação infantil, no ciclo de alfabetização, né? Então, esse é o nosso ponto agora aqui de reflexão juntos, né? Você põe aí para mim, Érica, o slide. Pois bem, isso. Primeiro ponto, refletindo sobre cultura de resultados nos primeiros ciclos de desenvolvimento. Por que eu chamo a atenção de ciclos? Nós temos dentro da educação infantil os ciclos das crianças, dos bebês, das crianças muito bem pequenas e as crianças pequenas. E depois a gente vai entrar nos anos iniciais do ensino fundamental com um ciclo de alfabetização, estabelecido ali
para o primeiro ano e o segundo anos, a partir da BNCC. Então, pensando, para além de uma relação das etapas, dentro de cada etapa, nós também temos ciclos. Nós também temos etapas dentro das etapas, por assim dizer. Então, há que se pensar não apenas de uma forma vertical para essa progressão, mas dentro dessas mesmas etapas. E aí eu trouxe a provocação a partir de ciclos, né, entendendo que temos a definição de etapa bem estabelecida, mas trazendo a provocação de ciclos para a gente pensar nessa progressão dentro de um olhar de recorte mesmo da educação infantil e do ciclo de alfabetização de primeiro e segundo anos. Então, esse é um primeiro ponto. O segundo ponto é trazer, na verdade, uma provocação para vocês, a partir de vários posicionamentos de educadores com quem nós temos tido contato. Pensar cultura de resultados para a educação infantil e para o ciclo de alfabetização, como assim? Né? Para muitos, estranheza, para outros, até desconfiança. Como é que é possível isso? Como pode se dar uma análise de resultados nesse contexto? Ainda, muitas falas são no sentido de ainda não sabem ler como serão simulados, se a proposta do fundamental no ciclo de primeiro e segundo anos é alfabetização e letramento, como mensurar isso? Então, são muitos questionamentos e estão ligados a um primeiro ponto de atenção, que é uma compreensão de que existe uma associação entre cultura de resultados e aplicação de provas. Então, esse é o primeiro ponto que a gente precisa desconstruir. Então, os resultados a que nós nos referimos são, na verdade, elementos que são extraídos dessa perspectiva diagnóstica, desse olhar diagnóstico para avaliação, trazendo para a nossa percepção, para a nossa discussão, pontos de atenção ou de avanços, claro, para pensarmos no nosso replanejamento, pensarmos nas nossas próximas intervenções para valorizar o desempenho dos nossos alunos, a aprendizagem deles, e para que nós possamos construir, como eu disse lá atrás, uma relação de processo de ensino e processo de aprendizagem, dialogando sempre. Então, nesse sentido, olhar para a educação infantil, sim, podemos olhar com essa perspectiva de buscar insumos dentro dos registros para esse replanejamento. Um pouco, os instrumentos, na verdade, é que precisam se adequar mais às intencionalidades. Então, nesse sentido, nós não precisamos pensar que não são apenas as provas, as aplicações de provas que nos dão esses insumos, que nos dão essas devolutivas. Não que elas não estejam ligadas também, mas a gente não pode pensar que elas se findam aí, né? Então, o primeiro ponto é esse olhar diagnóstico efetivo baseado nos objetivos propostos. Então, resgatando isso. Daí, como já foi dito antes, tratei lá no início, a identificação de metas concretas, o uso de instrumentos mais assertivos em cada um dos contextos para extrair as tais evidências de aprendizagens que vão nos nortear nos nossos replanejamentos. Bom, deixa eu ver aqui como é que a gente está com a PROM. Isso a gente entende enquanto uma proposta, um acompanhamento de trajetória como um todo. Por isso eu chamei a atenção aí no aspecto de processo contínuo. Processo contínuo em dois aspectos. O primeiro, dessa progressão até o terceiro ano do ensino médio, num macro, né, uma macro etapa, um macro ciclo, que é o percurso completo ali de educação básica. E a outra questão é que o percurso contínuo se dá no sentido de que nós não temos uma ruptura entre um ciclo e outro, ou entre uma etapa e outra. Quando olhamos, por exemplo, para a educação infantil, no que diz respeito às sínteses de aprendizagem, elas nos dão essa possibilidade de enxergar que elas estão postas para uma transição de final de uma etapa para o início da outra. E essa palavra transição ela é muito marcante. Por quê? Porque, em primeira instância, não é para acontecer como um pré-vestibular no grupo 5, por exemplo, né? No final ali da etapa de educação infantil, em que a gente precisa... Nós já vivemos isso. Quando, especialmente na rede pública, já tivemos muito a questão do ciclo de alfabetização, que era mais extenso, antes até o terceiro ano, em que muitos professores se perguntavam, mas
qual é a minha entrega, né? Como eu preciso pensar dentro desse ciclo, e agora também do primeiro e segundo anos, e nos ciclos de educação infantil, pensar nessas entregas. Cada um desses ciclos tem composto a partir dos objetivos de aprendizagem e desenvolvimento na educação infantil e já das habilidades na primeira parte dos anos iniciais do ensino fundamental, essas entregas, né, esses pacotes de entrega. Então, olhar para isso é olhar para esses objetivos, essas habilidades e entender que elas vão progressivamente se ampliando para que essa transição, propostas aí pela leitura, né, das sínteses de aprendizagem, não como determinantes, mas muito mais como indicativos de uma transição mais tranquila, expectativas que se tem para que essa transição aconteça de uma forma muito mais suave. Então, mas também não apenas entre as etapas. Então, a ideia, na verdade, é de olhar para essa transição dentro de cada ciclo, dentro de cada etapa de um ciclo a outro, entre as etapas, de uma para outra, e ao longo de todo o processo de ensino básico. Então, nessa perspectiva, enxergar essa progressão, olhar para esses insumos que nós extraímos, esses extratos que nós levamos em consideração, são muito importantes na educação infantil e nesse ciclo primeiro aí de contato mais sistemático com a nossa língua, né? Não que não aconteça desde o infantil. Bom, daí, ponto aqui também de abordagem do nosso olhar e apreciação. Volta um pouquinho, Érica, por favor. Nós temos ali o processo contínuo se estabelecendo, um olhar para o todo e não de forma fragmentada. A ideia da comunicação está diretamente relacionada a essa perspectiva de entender qual o processo que está estabelecido, quais as eleições que nós fizemos, os objetivos, das nossas expectativas e metas, para daí identificar quais são os melhores instrumentos para cada contexto e como esses instrumentos podem trazer essas evidências. Então, no aspecto de documentação aqui, eu levo em consideração relatórios, portfólios, fotos, desenhos, registros espontâneos, sanfonas evolutivas, relatos registrados por escriba, fichas de acompanhamento, enfim, né, todos os recursos que nós podemos lançar mão para registrar e acompanhar todo esse percurso, né, dentro dos ciclos que estamos tratando, mas a partir de um olhar para eles, percebemos uma dimensão muito mais ampla. Ao contrário do que normalmente se inquieta, como extrair daí insumos para esse replanejamento, é o ambiente mais fértil para isso. Entender a partir de todo o contexto quais são os elementos de resgate que nós vamos fazer que é a questão crucial. Quando a gente fala, por exemplo, de portfólio, já é de senso comum que o portfólio ele não é um espaço para ser registrado todo o percurso do aluno, e sim eleito quais são os aspectos, os elementos e até os instrumentos que indicam como os meninos estão se desenvolvendo ao longo do processo. Então, ok, esses recortes que nós precisamos fazer, eles estão embasados lá nas nossas escolhas, dentro daqueles critérios que nós vimos ao longo desse nosso momento aqui juntos. Bom, para caminhar aí para a nossa finalização, a ideia ali de replanejamento e antes dele de progressão, pode passar. Ele também já se dá aqui. Então, por quê? Porque a partir desses extratos é que nós vamos perceber o que foi desenvolvido, o que ainda precisa desenvolver, para aí intervirmos. E onde está o lugar dessa intervenção? No replanejamento. É o espaço onde nós podemos readequar essas nossas, acomodar e readequar a nossa linha de trabalho para fluir com maiores desenvolvimentos e tratar em forma, claro, dentro dos ciclos, nós não temos um olhar como mais fragmentado, com lacunas nesses ciclos, mas sim como pontos de atenção que nós podemos retomar a cada ciclo em prol desse processo contínuo de aprendizagem, e que a avaliação, claro, permeia todo ele. Bom,
para finalizar essa relação com a educação infantil, esses estratos que a gente vê ali no infográfico lateral, esse caminhar, né, esse evoluir das eleições que nós fazemos, eles vão subsidiar essa nossa prática a partir desses recortes e a partir dessa progressão. Tem uma síntese de aprendizagem que está posta lá no campo de experiência fala, pensamento, escrita, fala, pensamento, imaginação, que é o ouvir, compreender, contar, recontar e criar narrativas. É bem amplo, né? Entendemos que é bem amplo. Então, esses recortes da indicação a cada ciclo de que objetivo nós estamos considerando para alcançar essa perspectiva de transição mais tranquila, ele também vai ter um sub-recorte, que são essas metas, para a gente buscar alcançar ao longo do um ano inteiro de trabalho, já que, e um ciclo, né, na verdade, ele passa, inclusive, por mais de um ano de trabalho. Né? Quando pensamos em crianças bem pequenas, nós falamos lá de 1 ano e 7 meses até 3 anos e 11 meses. Né? Então, isso precisa se dar de forma fluida, com retomadas, com ampliações, e daí a gente vai, a cada ano, elegendo dentro daquele objetivo quais são as metas para aquele momento do processo. Então, por isso é interessante a gente refletir sobre as metas para dentro ali dos objetivos, de acordo com os objetivos. Eles são mais amplos e esses recortes vão mostrar para a gente que nem o processo mesmo de planejamento e de atuação, de mediação nossa, será o mesmo, apesar de ter um único objetivo para todo esse período, assim como as ampliações que são possíveis a partir dessas construções, né? E isso se dá, claro, a partir do que a gente consegue evidenciar dessas aprendizagens dos meninos durante esses ciclos, né? Bom, Isa, a gente tem uma perguntinha no chat aqui. Posso colocar para a gente? É uma pergunta da Tanise, na verdade, é uma colocação que ela faz, e na sequência uma da Sueli. Eu vou comentar as duas, porque, de certa forma, elas estão, né, interligadas, que Tanise coloca: como desmistificar a avaliação perante aos pais? Por exemplo, em dia de avaliação, alguns pais colocam uma pressão muito grande nos alunos, pois é dia de prova, né? E mesmo que se faça uma conversa sobre avaliação com os alunos e pais, depois dessa pressão, muitos acabam ficando nervosos. E isso cabe até muito mais dentro dessa sua fala, falando um pouco mais dos menores. E aí, a questão que vem complementar isso, que vem escrito aqui, que eu achei que complementou de forma muito pertinente, é o que a Sueli de Paula colocou para a gente, que é: aos alunos é importante informar sobre o assunto que irão ver, os objetivos a serem atingidos, as tarefas que deverão desenvolver, o caminho a percorrer. Então, perceba, é sempre a questão, é claro que não tem uma fórmula, e a gente não vai fazer essa virada de chave na cabeça dos pais que foram educados como nós, que encaram a avaliação como nós encaramos, de uma hora para outra. Mas é importante essa fala da Sueli, porque o combinado não é caro. Então, a partir do momento que nós, como professores, temos esses objetivos muito bem definidos, temos esses objetivos bem estabelecidos, nós precisamos informar isso de maneira adequada para os alunos e para os pais, tirando um pouco essa questão de que a avaliação é só para olhar para as aprendizagens do aluno. Não, a avaliação é muito mais que isso. A avaliação traz para nós um olhar para o processo como um todo, traz um olhar para as nossas práticas pedagógicas, para aquilo que a gente precisa replanejar, né? Então, a avaliação não é uma prova, necessariamente. Prova é um dos instrumentos avaliativos que podemos utilizar em alguns momentos. Mas é muito importante os pais estarem sempre informados, eles comprarem essa ideia de qual é o objetivo de avaliação e, muitas vezes, até compreender algumas atividades avaliativas que eles não consideram como prova, né? Que para eles são atividades ali do dia a dia, né? Do cotidiano escolar, mas que estão sendo avaliadas, que são atividades avaliativas de extrema importância nesse processo. Inclusive, nessa nossa caminhada aí para finalizar o nosso momento aqui com os nossos cursistas, né, fica aí a reflexão
para nós, enquanto educadores também, o que é que indiretamente nós, na verdade, vamos alimentando nessas dificuldades de lidar com a avaliação enquanto processo. Então, quanto mais nós entendermos isso e tratarmos com os nossos alunos de uma avaliação mais fluida, mais, de fato, processual, contínua, mais dialógica, em que eles participem de forma mais ativa, já que falamos de metodologias ativas na palestra de abertura, quanto mais nós podemos desenvolver esse nosso olhar, essa nossa mediação nesse sentido, mais eles também farão parte do processo, mais eles se engajarão, terão compromisso, e a gente sabe que a adesão deles faz toda a diferença para as famílias em casa. Então, os meninos passam a chamar mini-testes de mini-fáceis. Por quê? Porque não é a questão do recorte do teste, mas a compreensão de que todo o percurso está sendo observado, acompanhado, e as devolutivas são dadas também para eles. Mesmo na educação infantil e desde a educação infantil. Exatamente. A gente vai, infelizmente, precisar se despedir, mas o nosso curso continua lá no ambiente virtual. Não deixem de acompanhar os aprofundamentos que nós vamos colocar lá, as atividades que a gente vai colocar para aprofundar um pouco mais essa reflexão. Foi um prazer enorme estar aqui com vocês. Continuem nos acompanhando lá no ambiente virtual para darmos continuidade à discussão que plantamos a semente e iniciamos por aqui. Aguardem a comunicação por e-mail, que é o disparador lá, o que abre a sala de discussões. Então, vocês receberão um e-mail com todas as informações, os detalhes e as datas para entrar em cada uma das salas e realizarem as atividades. Muito obrigada pela participação de todas, Érica. Muito bom estar aqui com você e até a próxima. André? Um abraço, gente. André, com você. Muito obrigado, Érica e Maria Elísia. Muito bom ouvir vocês.